Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de revisão de raciocínio lógico do concurso da FEPAM do Rio Grande do Sul. Na aula anterior, nós fizemos a introdução da parte da lógica, das estruturas lógicas. Aqui nós vamos dar sequência a algumas questões de lógicas que pode cair na sua prova, tá? Lembrando que nós estamos trazendo aqui questões que o Instituto Consulpan já aplicou, tá? Que traz conceitos importantes que podem cair também na sua prova. Para visitar uma grande vinícola, 253 turistas foram divididos em 4 grupos. Opa, então vamos já escrever os grupos, né? Grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e, por fim, o grupo 4. Isso mesmo. Então vamos lá. 4 grupos de modo que cada um participasse somente de um grupo. O coordenador da visitação colocou inicialmente 60 pessoas em cada grupo. Então ele fez o seguinte, ele pegou o primeiro grupo, colocou 60 pessoas, o segundo 60, o terceiro 60 e o quarto grupo também 60. Pessoal, se a gente somar aqui, 60 mais 60, 120, mais 60, 180, mais 60, 240. Então, ele, na primeira etapa, ele alocou 240 dos 253 turistas. Então, sobraram quantos? Sobraram 13 turistas para alocar. Posteriormente, ou seja, após ele colocar 60 em cada grupo, uma urna com 4 bolas enumeradas de 1 a 4 foi utilizada com reposição para distribuir os turistas restantes de forma que cada um retirasse uma bola da urna e fosse em direção ao grupo indicado. Após a formação de todos os grupos, é correto afirmar. Bom, pessoal, então o que ele fez? Ele chegou ali 253 turistas, ele já pegou 240 e dividiu o quê? Uniformemente. O que é dividir uniformemente? Colocar em quantidades iguais. Então ele colocou 60 no primeiro grupo, 60 no segundo, 60 no terceiro e 60 no quarto grupo. Então sobraram agora o quê? 13 turistas, que ele resolveu usar o critério de um sorteio aleatório com reposição. O que é isso, professor? Tá xingando quem? Calma. Vamos lá. Tinha 4 bolinhas, né? Onde cada bola está enumerada de 1 a 4. Então vamos supor que eu sou o próximo lá. Eu vou lá e pego uma bolinha, eu pego a bolinha de número 3. Então eu já sei que eu vou para o grupo 3. Então o que eu faço? Eu coloco a bolinha de volta e vou lá para o grupo 3. Vem uma outra pessoa e pega a bola. Se ele pegar a bolinha número 3 de novo, como eu peguei, ele coloca a bolinha 3 de novo e vai lá para o grupo 3. E assim, todas as outras pessoas vão pegando a bolinha e conforme vai pegando a bolinha, ele vai direcionando para aquele grupo. Pode acontecer, pessoal, de que dos 13 pegar a mesma bola, ou seja, os 13 pegar a bola de número 3, ou os 13 pegar a bola de número 1. Né? Também pode ter situações onde vai ter grupo que vai ter mais, outro que vai ter menos, alguns grupos vão ser iguais. Então existem diversas possibilidades. Aqui muitos iriam querer fazer o quê? Utilizar o princípio da casa dos pombos. Nós vamos utilizar o princípio da casa de pombos, que é o quê? Quando a gente aloca uniformemente. Mas como nós temos um sorteio aqui, não existe apenas a situação de alocar simultaneamente. Existe. Pode acontecer das pessoas ir pegando as bolas, elas estarem distribuídas o mais uniforme possível, mas tem situação que pode ter situações que não. Então, nesse caso, a gente vai avaliar as alternativas e a partir disso, das alternativas, a afirmação que ele vai falar, vamos tentar encontrar uma situação em que pode o quê? Derrubar aquela afirmação. Vamos lá? A primeira afirmação é o seguinte: nenhum grupo teve 60 turistas. Bom, pessoal, se as 13 pessoas, os 13 turistas, pegarem todos o quê? A bola de número 1, então o que vai acontecer? Se todos pegarem a bola de número 1, então os 13 serão alocados aonde? Aqui no grupo 1. Então ele diz o quê? Que nenhum grupo teve 60. Só essa situação hipotética, pessoal, nós já tivemos o quê? 3 grupos. Ah, professor, mas é hipotético, mas pode acontecer. Então você não pode afirmar. Então eu já de cara elimino a letra A. Bom? A segunda diz o seguinte: um grupo possui mais de 64 turistas. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos para a letra C e depois a gente retorna para a letra B, tá? Então vamos ao seguinte:
Ó, pelo menos um grupo teve 63 turistas. Ele está dizendo o seguinte, que com toda certeza um dos grupos vai ter 63 turistas. Veja bem, pessoal, nós na primeira hipótese aqui, que era o quê? Todo mundo tirar a bola número 1, nós teríamos o quê? Esse grupo aqui com 73 e todos os outros grupos o quê? Com 60 turistas, ou seja, já encontramos uma situação em que nós não temos 63 turistas. Então não podemos afirmar que pelo menos algum grupo vai ter o quê? 63 turistas, tá bom? Não precisa mais dessa situação. Agora, para resolver isso aqui, ó, um grupo possui mais 64 turistas e algum grupo tem no máximo 63 turistas. O que a gente vai fazer? Agora sim, nós vamos utilizar as estratégias do princípio de casa de pombos, da distribuição uniforme. Então a gente vai fazer o seguinte, dos 13 turistas que sobraram, vamos tentar dividi-los igualitariamente nos 4 grupos. Então é só pegar 13 e dividir por 4. Então aqui vai ser por 3, vai ficar 12 e sobra 1. Então vamos lá, pessoal, o que isso aqui quer dizer? Ó, meu quociente aqui deu o quociente 3. Isso quer dizer o seguinte, cada grupo vão ter o quê? 3 turistas, né? Só que não consegui dividir exato, né? E aí acabou sobrando um turista. Isso que é exatamente o resto 1. Onde esse turista eu posso alocar em qualquer dos grupos. Vamos supor que eu aloco ele aqui no grupo 2. Vamos supor que ele é sorteado, né? Pega a bolinha número 2, o último, né? A pegar a bolinha e pega o grupo 2. Então, o que nós teríamos então? Nós teríamos a situação em que o primeiro grupo teria 63 turistas, o segundo teria 64, o terceiro teria 63 e o quarto grupo teria o quê? 63. Então, agora ele diz o seguinte, ó, um grupo possui mais de 64 turistas. Pessoal, veja bem, aqui eu já tenho uma situação onde nenhum grupo tem mais de 64 turistas. Eu tenho um grupo com 64 e os outros com 63, mas nenhum deles tem mais do que 64 turistas, né? Não tem mais, pessoal. Então, eu já elimino e já considero que a última questão, né? O último item, que é a letra D, que ele diz o seguinte, algum grupo tem no máximo 63 turistas, ou seja, pessoal, quando eu tenho essa alocação máxima aqui, ele vai ter no máximo 63 turistas, né? Ele não consegue ter mais que isso, beleza? Vamos para a próxima questão. Um casal teve 4 filhos, cada um nascido em um ano diferente dos demais. O nome dos 3 primeiros filhos, mais velhos para o mais novo, são... deixa eu pegar aqui a canetinha. Jerônimo, Kleber e Lucas. Considerando, com base na relação lógica entre os nomes, um possível nome do quarto filho é Professor Jerônimo, Kleber, Lucas. Que lógica tem isso? Calma, meu caro aluno. Isso aqui é uma sequência, né? Uma sequência envolvendo palavras. Então vamos lá. Ó. O primeiro é Jerônimo, o segundo é Kleber e o terceiro é o que, pessoal? Lucas. Ó, já dei uma dica, já deixei as letras separadas. Observe que o primeiro começa com a letra J, o segundo com a letra K e o terceiro com a letra L. Isso aqui está parecendo o que, pessoal? Ordem alfabética, né? J, K, L, M. Então, o próximo filho vai ter o nome que inicia com a letra M. Sobrou quem, pessoal? A letra B, né? Que é o Miguel. Então, essas questões de sequência envolvendo palavras, nós temos que olhar a ordem alfabética, né? A ordem das vogais. Então, você vai encontrando a lógica dessas formas. Algumas questões são mais raras, elas podem ter inicial ali, pessoal, dos meses do ano, né? Então, Jan, Feve, Mar, então você tem que ficar atenta. Algumas, ela pode ter ali, pessoal, os dias da semana, né? Começando com Seg, Ters, Quar, né? Então você tem que usar esses artifícios. O mais comum é pegar a mesma ordem alfabética. Então caiu uma questão de sequência envolvendo palavras em que você encontra uma lógica ali que está com a ordem alfabética, meu amigo, você tem que
matar essa questão, beleza? Vamos para outra questão de sequências lógicas. Agora, uma sequência envolvendo números. Considere a seguinte sequência lógica em que Z é um dos seus elementos. Então vamos lá, vou reescrever essa sequência, pessoal, para ficar melhor para a gente apresentar para vocês. Então, 4.986, 2.490, 1.242, Z, 306, 150, 72 e 33. Bom, de cara eu já consigo ver o seguinte, que essa é uma sequência decrescente, né? Uma sequência numérica decrescente, onde os números estão o quê? Diminuindo, né? Então, o que nós precisamos fazer? Logo, a primeira coisa, quando nós temos a sequência numérica, é identificar o quanto que está diminuindo em cada um. Só que é o seguinte, pessoal, eu vou passar um macete macetoso aqui para você, hein? Macete macetoso. Ó, se você for começar logo fazendo as contas aqui com esses números grandes, você vai perder muito tempo e corre o risco ainda de você errar a questão, né? Contas com números grandes é muito fácil de errar. Não sei você, mas eu, as continhas, uns números grandes, de vez em quando eu erro. Então, eu sugiro que você comece o seguinte, nesse caso, você começar pelos números de trás, né? Por quê? Se eu perceber que esses números aqui estão num padrão, ele vai continuar o mesmo padrão, né? O mesmo padrão vindo para cá, ou seja, voltando, é o padrão indo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o 33 e vamos ver o quanto que ele variou, né? Ou seja, se eu pegar 33 e somar com 30 e somar com 39, nós vamos chegar ao quê, pessoal? No 72. Se eu pegar o 72 e somar com 78, eu chego no 150. Se eu pegar o 150 e somar 156, eu chego no 306. Como assim, professor? Como é que você fez isso? Calma, meu caro aluno, é só você fazer a subtração. 72 menos 33, faz aí, você vai chegar em 39. Pega 150, subtrai 72, você vai chegar em 78. Você pega aí 306, subtrai 150, você vai chegar em 56. Então, pessoal, então basta você fazer o quê? 33 mais 39, 72. 72 mais 78, 150. 150 mais 156, 306. Eu preciso agora encontrar quem? Eu preciso encontrar qual que é o próximo número que eu vou somar com 306 para chegar no Z. Somar, professor? Sim, pessoal. Veja, eu acabei de falar, ó. Se eu pegar 33, somar com 39, eu chego no 72. Se eu pegar 72, somar com 78, eu chego no 150. Se eu pegar 150, somar com 156, eu chego no 306. Agora eu tenho que encontrar o número que eu vou somar com 306 para encontrar o Z. Beleza, professor, mas a razão aqui também está variando, né? No caso aqui, se eu pensar da direita para a esquerda, ela está aumentando, né? Então, vamos ver de quanto em quanto que está aumentando? Vamos lá, ó. Do 39 para o 78, pessoal, é eu pegar 39 e multiplicar por 2. Sério? Isso? Multiplica aí, 39 por 2. Vai dar 78. Se eu pegar 78 e multiplicar por 2, eu chego aonde? No 156. Ah, agora encontramos a lógica. Isso mesmo. Qual que vai ser o próximo número que eu vou ter que somar com 306? Bom, vou ter que pegar 156, vou ter que multiplicar por 2. Quando eu fizer isso, eu pegar o 156 e multiplicar por 2, eu vou chegar no 312. Isso, agora a gente faz o seguinte. Agora eu pego 306 e somo com 312, que eu vou chegar no valor de Z, que é 618. Pronto, professor, agora matamos a questão. Calma, meu caro aluno, falta a última paulada na questão. Isso mesmo, ó. Olha o que a questão está pedindo. Qual é o valor da soma dos algarismos? Isso mesmo, o valor da soma dos algarismos. Então, vamos ter que somar cada algarismo aqui, ó. Opa, vou pegar aqui a canetinha.
Então, a gente vai ter que somar os algarismos. 6 mais 1 mais 8. Isso aqui é o número 15. Resposta certa, letra D. Então, pessoal, pegar aí o nosso macete macetoso, né? Se você sempre procure começar com fazer conta com os números menores. Você tem uma sequência de números lá, você vê aqueles números gigantes, você vê os pequenininhos, meu amigo, começa pelos pequenininhos. Tente achar a lógica primeiro pelos pequenininhos, né? Você viu que aqui eu nem precisei calcular, fazer ali a cálculo com aqueles números grandes. Só pegar os últimos da sequência ali, que eram números menores, eu já matei a questão rapidinho, tá? Então sugiro que você faça dessa mesma forma para você cansar menos e resolver a questão da maneira mais fácil, beleza? Deseja-se enfileirar em um auditório 300 cadeiras de cores diferentes seguindo uma sequência. A primeira cadeira deverá ser vermelha, a segunda deverá ser verde, e a terceira será amarela, e a quarta deverá ser azul. Todas as demais cadeiras devem ser enfileiradas seguindo a mesma sequência. Sendo assim, de que cor será a cadeira 203? Então veja bem, pessoal, vamos escrever aqui qual que é a sequência, né? A sequência que ele quer, que ele diz, né? Que é a primeira cadeira será vermelha, depois a segunda cadeira será verde, depois a próxima cadeira será amarela, a próxima cadeira será azul, e depois ela vai repetir, né, pessoal? Depois vai ser vermelha, verde, e assim sucessivamente, né? Então, observe, pessoal, que ele vai repetir sempre nessa ordem as cores, né? A primeira cor sempre vai ser a vermelha, depois a segunda cor vai ser a verde, a terceira a amarela, e a quarta cor é azul. E aí ele vai, vermelho, verde, amarelo, azul, vermelho, verde, amarelo, azul, e assim vai montando a sua sequência até chegar o quê? Na cadeira na cadeira da posição 300, né? Então, vamos lá. Ele quer o seguinte: que cor será a cadeira da posição 203, pessoal? Qual que vai ser a cor? Agora basta a gente fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar a posição que eu quero e vou dividir pela quantidade de elementos da sequência, né, que se repete, que são 4 elementos, ou seja, as 4 cores. Então, 203 dividido por 4, então o primeiro vai ser por 5, menos 20, 0, desce o 3, agora vai ser por 0, então aqui menos 0, e sobra 3. Então, pessoal, aqui é o seguinte: para eu chegar na posição 203, ele repetiu essa sequência aqui, vermelho, verde, amarelo e azul, 50 vezes. Depois que ele repetiu 50 vezes, ele andou mais o quê, pessoal? Mais 3 posições. Isso mesmo, ele andou mais 3 posições. Ou seja, ele terminou 50, ele fez de novo. 1, 2, 3. Ou seja, a cadeira de número da posição 203, ela vai ser o quê, pessoal? Vai ser amarela. Resposta certa, letra C. Beleza? Esse tipo de questão, pessoal, esse tipo de resolução é bem comum em sequências lógicas. Então aqui ele trouxe uma sequência de cores. Ele pode trazer uma sequência de figuras, ele pode trazer uma sequência de palavras. Por exemplo, se ele traz lá a palavra porco, por exemplo. Porco tem o quê? Tem 5 letras, né? São 5 letras lá. Então ele conta primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E aí depois vai primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e vai repetindo a palavra porco, 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 porco. Aí ele pede lá, eu quero saber qual que é a letra da posição 537. Aí você pega 537, vai dividir por 5. O resto que você sobrar vai ser a posição que vai ser a da letra que você quer. No caso de 537, você dividir por 5, o resto vai ser 2. Então a letra seria, só que é P-O, seria a letra O, beleza? Então, várias questões você pode resolver dessa forma, principalmente as questões envolvendo sequências, mas só se ele estiver repetindo aquele padrão, beleza? Vamos mais uma? Agora, pessoal, vamos fazer aqui uma questãozinha envolvendo fração, isso mesmo. Ó, vamos lá. No setor de recursos humanos de uma determinada empresa,
trabalham 18 funcionários. Então, já vou colocar aqui, ó, são 18 funcionários. 18 funcionários. Sendo 8 solteiros e 10 casados, ou seja, desses 18 funcionários, temos 8 que são solteiros e 10 que são casados. Isso aí. E aí ele diz o seguinte, se metade dos solteiros tem filhos, ou seja, pessoal, somos 8 solteiros, são 8 solteiros. E aí ele diz assim, que metade tem filhos, ou seja, se 8 são solteiros, metade de 8 é quanto, pessoal? É 4, né? Ou seja, 4 deles têm filhos. E aí, apenas 2, se metade tem filhos, ou seja, 4 tem filhos, isso quer dizer o quê? Que 4 não tem o quê? Não tem filhos. Isso mesmo. E aí diz o seguinte, e apenas 2 casados não têm filhos. Então ele diz o seguinte, que dos casados, 2 não têm filhos. Estou usando aqui o nosso símbolo de negação, viu, pessoal? De não. Então, se 2 casados não têm filhos, isso quer dizer que 8 têm filhos. Isso mesmo. Então, eu já posso chegar à conclusão seguinte, pessoal, que de todos os 18 funcionários, se eu somar aqui dos solteiros que têm filhos e dos casados que têm filhos, é o quê? 8 mais 4, 12 vão ter filhos. Isso mesmo. Agora, se eu pegar dos 18 funcionários, considerar apenas os que não têm filhos, ou seja, eu tenho que 4 que não têm filhos são solteiros e 2 que não têm filhos são casados. Então, se eu somar aqui, nós vamos ter o quê? 6 funcionários que não têm o quê? Que não têm filhos, né, pessoal? Então, ó, 12 com 6, chegamos a 18. Beleza. Agora ele diz o seguinte, ó, se metade dos solteiros tem filho e apenas 2 casados não têm filhos, pode afirmar que, dentre os funcionários desse setor, não possuem filhos. Bom, pessoal, nós já encontramos quantos não encontraram filhos. Só que tem o seguinte, nós encontramos que o quê? 6 não têm filhos. Só que a resposta que ele está dando aqui, ó, que ele quer que a gente dê, que ele quer que dá em fração. Vocês lembram do conceito de fração, pessoal? Fração nada mais é do que uma parte de um todo. Então, no caso aqui, temos o quê? 18 funcionários, onde 6 não têm filhos. Ou seja, dos 18, 6 não têm filhos. Então, a gente precisa encontrar o quê? Qual que é a fração? Qual que é a parte, em forma de fração, né? Qual que é a parte desse grupo que não tem filhos? Vamos lá? Então, basta a gente fazer o seguinte. Quantas pessoas que não têm filhos, pessoal? Funcionários? São 6, né? Do total de 18... Ou 2 não. Do total de 18 funcionários, ou seja, dos 18 funcionários, apenas 6 não têm filhos, né? Ou seja, desse total, apenas essa parte não tem filhos. Tá, mas ainda não encontramos a resposta. Não encontramos a nossa resposta, por quê? Porque nós podemos fazer uma simplificação. Isso eu posso dividir em cima por 6 e dividir embaixo também por 6. Então, a gente chega a 1/3, ou seja, 1/3 dos funcionários não possuem filhos. Então, aqui, ó, 1/3 dos funcionários não possuem filhos. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima, pessoal, aqui já considera o quê? A razão. Então, voltando aqui, a fração você pega ali do mesmo grupo e você pega uma parte, né? Então, nós pegamos ali daquele grupo lá de funcionários, 1/3 ali não tinham filhos, né? E aí, no caso, claro, 2/3 teriam filhos. Então, você encontrou o quê? A fração. Já a razão, não, ela traz uma relação entre duas grandezas, ou seja, são duas grandezas que são diferentes, elas não são a mesma, tá? Elas têm características diferentes e aí você encontra uma relação entre elas. Vamos ver aqui na questão? O condomínio de Roberto oferece aos moradores a oportunidade de malharem na academia. Sabe-se que, olha, até diz aqui, ó, a razão entre aqueles que
utilizam a academia com respeito aos moradores que não utilizam a academia é de 2/5. O que ele está querendo dizer, pessoal? Ele está querendo dizer o seguinte: se eu pegar a quantidade de moradores que utilizam a academia e eu dividir pela quantidade de moradores que não utilizam a academia, lembre-se do nosso símbolo de negação, né? Isso aqui, se eu pegar o total de que utiliza a academia e dividir pelo total de que não utiliza a academia, eu chego na razão de 2/5. Ou seja, para 2 moradores que utilizam a academia, 5 não utilizam a academia. É isso que isso aqui está querendo me dizer, tá? Agora ele diz o seguinte: se o número de moradores que não fazem uso da academia supera o número de moradores que utilizam em 396 pessoas, então o número total de moradores desse condomínio é. Então veja bem, pessoal. Aqui a gente vai considerar o seguinte, a gente vai colocar aqui do lado. Ó, os moradores que utilizam a academia eu vou chamar de X, beleza? E os moradores que não utilizam a academia, lembra que ele supera, né, ó, supera o número de moradores em 396 pessoas, ou seja, vai ser o X, né, que é a quantidade de moradores que utilizam a academia, mais 396, beleza? Então, o número total desses moradores desse condomínio é. Então, veja bem, pessoal, eu tenho que encontrar o X, né? Eu encontrando o X, eu consigo calcular o total. Então, como é que eu vou fazer isso, pessoal? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é como se fosse uma equaçãozinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, unidade, pessoas que utilizam a academia é X, e que não utilizam a academia é X mais 396. Só vou substituir. Então, vai ficar assim, ó. Pessoas que utilizam a academia é X, dividido pela quantidade de pessoas que não utilizam a academia, que é X mais 396. Isso aí. E agora, isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Ao 2/5, que é a nossa razão. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos multiplicar cruzadinho, né? Multiplicar em cruz. Então, primeiro, 5 vezes, ou x vezes 5 é 5x. Agora tem que pegar x mais 396 vezes 2. Então, 2 que multiplica x mais 396. Vamos ter que fazer o quê, pessoal? Vamos ter que fazer o chuveirinho, ó. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 396 vai ser 2 vezes 396. Pessoal, não vou fazer essa multiplicação ainda não, tá? Vamos fazer outra parte. Ó, vamos passar para o lado esquerdo todos os x, né? Tudo que tem x, e para o lado direito que não tem x. Então é só pegar o 2x e passar para o lado de lá. Então fica 5x, o 2x é positivo, passa negativo. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 396. 5x menos 2x é 3x, que vai ser igual a 2 vezes 396. X vai ser igual a 2, que multiplica 396, dividido por 3. Lembra que eu posso colocar o 3, puxar tudo aqui, posso só colocar aqui, ou dividindo apenas o 2. Mas por que eu coloquei aqui, pessoal? Porque eu sei que 396 é divisível por x. Então isso quer dizer, ou por x não, por 3, né? Então isso quer dizer que o x vai ser o quê? 2 vezes. Se eu pegar 396 dividir por 3, isso vai dar 1, 3, 2, ou seja, 132. Então, pessoal, agora o x, ele vai ser 2 vezes 132 é 264. Encontrei o quem? O valor de x, mas ainda não é o que eu preciso, pessoal. O que ele quer? Ele quer o número total de moradores desse condomínio. Então, o número total de moradores vai ser o seguinte: a quantidade de pessoas que utilizam a academia mais a quantidade de pessoas que não utilizam a academia. Então, vamos lá, pessoal. O número total, ó, o total vai ser igual a pessoas que utilizam a academia mais a quantidade de pessoas que não utilizam a academia.
Então, a quantidade de pessoas que utilizam a academia é quem? É X, né? X eu encontrei aqui, ó, 264, mais a quantidade de pessoas que não... Deixa eu só passar aqui, só para dividir. Quantidade de pessoas que não utilizam a academia, pessoal, é X mais 396, ou 264 mais 396. Aqui, ó, para quem ficou com dúvida, ó, esse daqui referente à quantidade de pessoas que utilizaram a academia, e aqui as pessoas que não utilizaram a academia, tá bom, pessoal? Então vamos dar continuidade. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar primeiro essa parte aqui, tá? Então vou repetir aqui, ó, 264 mais 264 mais 396, isso daqui é 660, tá? E agora, por fim, o último cálculo, 264 mais 660 é 924, resposta certa, letra D. Então, pessoal, veja que pelo conceito de razão ali, ele trouxe, você conseguiu chegar no total de pessoas, né? Então, fizemos ali uma questão de fração, né? Lembre-se que a fração representa uma parte, né, de um todo, e a razão ele faz o quê? Uma relação entre grandezas, né? Então, no caso aqui, as grandezas são características diferentes, que uma era o quê? Era moradores que utilizam a academia e moradores que não utilizavam a academia. Ele encontrou uma relação de 2 para 5, ou seja, a cada 2 moradores que usam a academia, 5 não utilizam. Beleza, pessoal? Não acabamos, vamos ter a parte 3 da nossa aula, tá? Em que nós vamos finalizar com mais umas questões da parte de matemática dentro do raciocínio lógico, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula.